Feliz sábado a todos. Eu estou realmente feliz de estar aqui na presença de vocês. E, na verdade, eu estou orando bastante porque eu não prego em português há muito tempo. Mas Deus é tão bom que Ele me trouxe uma esperança. Porque hoje, quando a professora estava fazendo a história para as crianças, e eu comecei a escutar as crianças falar, eu falei assim, poxa, eles falam igual eu igualzinho. Então, eu acho que todo mundo vai entender, porque eu falo igual criança. Mas é bom porque criança vai entender minha pregação hoje também. Mas eu estou aqui porque tem muito que eu tenho que agradecer a Deus. Eu estou aqui porque eu sei que eu sirvo um Deus vivo. Mas muitas das vezes a gente pode se encontrar um pouquinho distante de Deus. Às vezes duvidando do poder de Deus. Por 5 anos que eu estive aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eu estive trabalhando como missionário. Trabalhando com as pessoas, dando estudos para as pessoas. Tinha certos casos que eu vi que era um caso impossível. Mas depois eu vejo que Deus tem tanta misericórdia, que Deus faz uma transformação incrível na vida da pessoa. Então, muitas das vezes eu vi esses milagres e eu falei assim, poxa, Deus realmente existe. Deus realmente faz uma coisa incrível na vida da pessoa. Mas algo que estava acontecendo esses 2 anos, que fez a minha fé foi testado de uma forma que nunca foi testado. E eu me encontrei duvidando do poder de Deus. A minha esposa que está aqui, muitos pensam que é minha namorada, mas é minha namorada também. Que faz parte dessa história. Sabe como eu sofri tanto com os acontecimentos que aconteceu com a minha família. Mas antes que eu entre na história, eu quero que vocês abrem suas Bíblias para o livro de Marcos, capítulo 6. E vamos para o versículo 34. Agora eu vou falar para minha esposa fazer a leitura, porque eu não quero errar na leitura em português. Então ela vai ler para a gente. Versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu acho interessante que quando você abre a Bíblia, às vezes a gente lê as passagens e a gente consegue enxergar e consegue ver que Deus realmente é um Deus de amor. Mas muitas das vezes a gente não vemos isso ou sentimos isso porque nós não passamos e vê realmente que Deus nos ama. E quando eu vejo essa situação aqui, quando Jesus viu a multidão, Ele teve compaixão das pessoas. Mas Ele teve tanta compaixão que Ele começou a partir a palavra com as pessoas. Ele começou a ensinar as pessoas. Um dos objetivos que Jesus tinha foi ensinar das suas promessas. E quando eu leio esses capítulos, quando eu leio a Bíblia em Marcos e eu vejo essa história, eu começo a pensar na minha vida. Eu começo a pensar, poxa, a primeira vez que eu recebi a palavra, eu recebi a palavra de tal forma que eu senti tão bem. Eu falei assim, poxa, isso aqui é verdadeiro, eu amo isso. Eu quero tanto isso. Mas às vezes
quando a gente começa a andar um pouquinho longe de Deus, a gente começa a perder o foco do plano de Deus. Minha irmã, como muitos sabem, eu falei um pouquinho sobre a situação da minha irmã. Desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu voltei para os Estados Unidos, minha irmã que estava morando aqui, estava completamente longe de Deus. A vida dela estava completamente virada. Mas algo aconteceu tão interessante que eu nunca vou esquecer. Foi que ela começou a dar a Deus uma chance. Ela começar a querer saber mais de Deus. Até que ela encontrou um namorado que depois se tornou seu marido. Ela decidiu se entregar a Deus. Esse foi o dia mais especial. Eu estava tão feliz de ver minha irmã se entregando a Deus. Porque na verdade ela estava com raiva de Deus. Ela estava com raiva da igreja. E ela não queria saber da igreja. Isso aí doía pra gente, porque a gente queria ver ela salva. Mas naquele momento que ela se entregou, nossa, tudo mudou. Tudo mudou. Ela se casou. Ela conseguiu terminar a faculdade dela. Ela teve uma filha. Mas algo aconteceu com ela que a gente não esperava. Ela estava trabalhando numa empresa onde eles estavam praticando fraud. Não sei como é que se fala em português. Fraude. E infelizmente, como ela não tinha culpa, não sabia o que estava acontecendo, 2 anos atrás, eles convicted her. A 6 anos de prisão. Isso foi o maior impacto para nossa família. Porque na verdade minha irmã não fez nada. Mas mesmo assim a lei fala que ela tinha culpa. Tudo mudou. A minha mente, os meus pensamentos. Eu comecei a perguntar, porque toda vez que eu trabalho com as pessoas, eu sempre falo desse Deus que cuida de nós, que Ele é um Deus que nos dá vitória. Mas se a gente está passando por problemas, Deus, Ele tira a gente dos nossos problemas. Ele nos dá força para sair desses problemas. E minha irmã, como ela ficou tão chocada com a situação, ela começou a fazer essas perguntas para mim. Ela falou assim: Roger, eu dei minha vida para Deus. Tudo estava caminhando, tudo estava bem. Mas por que isso tem que acontecer agora? Por que eu preciso passar por isso? E eu comecei a pensar nessa história aqui. Todo mundo sabe da história que Jesus multiplicou os pães, os peixes. E quando os discípulos viram Jesus fazer esse milagre, porque foi um milagre incrível. Quem não gosta de comer? Eu gosto de comer. Eu acho que se eu estivesse lá, eu ia estar feliz da vida. Ele fez um milagre que foi interessante. Os discípulos ficaram tão felizes que eles falaram assim, na mente deles, no coração deles, eles falaram assim: agora sim, agora Jesus vai tomar conta. Esse é o rei que a gente estava esperando. Esse é o Deus que vai tirar a gente da miséria. E eu comecei a pensar nisso, eu fiquei pensando nisso na minha irmã, falei assim: poxa, minha irmã esperava uma coisa. Esperava que tudo, a sua vida ia estar tudo tranquila. Mas quando isso aconteceu, parecia que não era
nada que ela pensava. E quando Jesus percebeu que os discípulos queriam pegar ele e fazer ele tomar sua posição como rei, Jesus saiu e foi orar. Os discípulos foram para o barco e lá eles ficavam sentados e pensando: será que valeu a pena a gente deixar tudo para seguir Jesus? Será que a gente pode confiar nele? Os discípulos estavam atrapalhados, eles estavam tristes com a situação. Eu acho que eu comecei a sentir isso também. Eu comecei a sentir que, será que Deus não está ouvindo? Deus não está vendo o problema? Chegou o dia que minha irmã precisava se entregar. E isso foi 2 terças-feiras atrás, que a gente tinha que levar minha irmã para a prisão. Eu acho que, vou falar a verdade, foi uma das piores situações que eu posso pensar agora, nesse momento que eu já passei. Eu já perdi minha mãe, mas para ver uma pessoa sofrer foi difícil. Especialmente uma pessoa que não fez nada. Enquanto a gente estava no carro dirigindo, e só para lembrar, a sentença dela baixou para 2 anos, no caso, tá? Não foi 6 anos mais, foi para 2 anos. Quando a gente estava dentro do carro, ela chorava, e o seu marido, que eu nunca vi chorar assim, estava chorando igual um bebê. E eu não sabia o que falar para eles. Na minha mente eu estava falando assim: Deus, você me fez como um servo. O que eu falo para eles nesses momentos? O que eu vou falar para confortar o coração deles? Porque eu estou sofrendo também. Eu estou em dúvida. E naquele momento eu estava conversando com Deus. Eram 4 horas de viagem. E eu comecei a conversar com Deus. Mas nisso eu falei assim: sabe uma coisa, eu estou sentindo fome. Eu acho que a gente tem que parar para tomar café da manhã. No momento que a gente parou para tomar café da manhã, o lugar onde a gente parou estava completamente cheio. Muita gente, muita criança. E quando a gente saiu do carro, meu cunhado não conseguiu aguentar mais de novo. Ele começou a chorar. Mas chorar sem parar. E eu falei assim: não tem como a gente ficar aqui, não tem como a gente tomar café. Entramos no carro, eu falei assim: sabe uma coisa, eu vou levar para eles para um lugar melhor. Eu vou pagar a conta, então eu vou levar eles para um lugar melhor. Então nisso, viagem até o próximo lugar para a gente tomar café da manhã, eu comecei a brigar com Deus. Comecei a falar com Deus. Eu comecei: Deus, por favor, você é o Deus do impossível, você pode tirar ela dessa situação. Eu sei que você pode, Deus. Mas por favor, me mostra um sinal que você está presente, que você está em controle dessa situação. Porque eu não sei o que mais fazer. Então, completamente silêncio. A gente chegando no local. Algo incrível aconteceu. Chegando a esse restaurante, começou a tocar uma música. Eu não sou um bom cantador, não vou cantar aqui. Mas a música, a letra da música falava: Trust in Jesus. Confia em Deus. Dá lágrimas. Porque naquele momento eu senti que Deus estava falando para mim: filho, confia em mim.
Agora, tem pessoas que podem falar assim, isso foi uma coincidência, talvez o dono era cristão. Mas eu não queria saber disso. Eu entrei lá dentro, eu comecei a escutar a música começou a ficar mais alto. Eu falei assim, meu Deus, você é um Deus de mistérios. Mas é um Deus que mostra compaixão. Naquele instante eu saí do banheiro, a música ainda tocando, eu olhei para minha irmã e eu falei assim, você está ouvindo isso? Ele olhou para minha cara e ela começou a falar assim. Depois dessa música, na minha mente eu comecei a pensar, como eu falei, o dono é cristão, ele está tocando música cristã. Depois dessa música, começou a tocar a música do mundo. Não tocou mais nada. Só aquela música. Naquele momento a gente tomamos café. Nós sentimos uma certa paz. Ficamos lá fora um pouquinho conversando. Mas chegou a hora que a gente tinha que se entregar, ela tinha que se entregar, mas ao mesmo tempo eu estava pensando, Deus, você pode tirar ela disso. Mas chegou a hora que ela precisava se entregar. E foi uma das coisas mais difíceis de ver minha irmã sendo separada do seu marido e dos seus filhos. Foi difícil segurar meu cunhado nos braços e falar para ele que vai estar tudo bem. Mas Deus já mostrou para mim que Deus estava em controle. Então eu senti paz. Eu senti que Deus ia operar um milagre. Bem, passou o tempo. Ela já está lá 3 semanas. A gente decidimos ir visitar ela. E normalmente orando, pedindo a Deus, Deus, esteja com minha irmã. Nos dá força para olhar para a cara dela, para os olhos dela e falar para ela que está tudo bem. Meus queridos, quando a gente chegou lá, na minha mente eu já estava pensando que minha mãe ia estar deprimida, já está perdendo peso, não está comendo. Chegamos lá, olhamos para a cara da minha irmã estava tão linda. Ela estava com aparência limpa. Eu falei assim, que isso, Deus? O que está acontecendo? Minha esposa era testemunha. A gente ficou surpreso, porque a gente pensou que a gente ia ver ela chorando, mas ela estava alegre. E eu falei assim, alguma coisa está acontecendo aqui. Sentamos com ela, e ela começou a falar o que Deus está fazendo com ela lá dentro. E ela começou a contar. E ela começou a falar uma coisa interessante. Ela falou assim, no momento que eu cheguei aqui, eu não tinha nada, não tinha sandálias, eu não tinha escova de dente, não tinha nada. As outras prisioneiras chegaram lá e começaram a dar sandálias, começaram a dar pasta de dente, começaram a dar tudo para ela. Outro prisioneiro chegou até ela e falou assim, eu nunca vi isso acontecer. E quando ela falou isso para mim, me deu arrepio. Eu falei assim, é porque os anjos de Deus estão com ela. Ela começou a falar, e isso é a parte mais estranha da história toda. Tem 7 adventistas lá dentro. Não sei. Perguntei como aconteceu isso, mas tem 7 adventistas lá dentro. Mas ao mesmo tempo eu falei, glória a Deus, amém. Deus não abandona seus filhos. Mas ela falou uma coisa mais interessante. Ela falou assim, 54 prisioneiros assinou para estudar a Bíblia com eles. Aí que Deus começou a mostrar. Deus, estou entendendo o seu plano. Estou entendendo o que você está fazendo com minha irmã. Sabe por quê? Porque minha irmã, quando ela estava aqui fora, ela se entregou a Deus, mas ela não estava falando do amor de Deus para as pessoas.
Deus nos chama para ser instrumentos, para ser luz neste mundo que está caído. E se Deus precisa quebrar a gente, Ele vai quebrar a gente, mas para o bem. E eu estava vendo essa transformação. Então, no mesmo tempo, eu queria que minha irmã saísse de lá, porque ela estava longe dos seus filhos. Mas ela falou uma história para mim, que com certeza ela vai ter a oportunidade para vir aqui, ela pessoalmente falar a história dela, a visão dela. Mas ela falou que uma noite ela estava tão deprimida, mas chorando tanto, que ela chegou para o banheiro. E ela começou a tomar banho. E ela começou a chorar e orar. E ela começou a cantar um hino. E ela começou a cantar na cabeça dela. Minha irmã não gosta de cantar alto. E ela começou a pensar na música. Naquele momento, ela começou a ouvir uma pessoa cantar a mesma música. Eu falei assim, tudo bem. Você encontrou a pessoa que estava cantando a música, você viu? Ela não viu a pessoa. Ela só sabe que a pessoa começou a cantar a música. Pode ser que ela estava tão deprimida que ela começou a imaginar as coisas? Não. Eu creio que os anjos de Deus estavam falando mais uma vez. Deus está contigo. Quando eu vejo a história dos discípulos, os discípulos completamente deprimidos no barco, mas Jesus estava fazendo alguma coisa especial. Jesus estava lá no canto, porque Ele sabia exatamente o que estava passando na mente dos seus discípulos. Ele sabia que eles estavam em dúvida. Ele sabe que eles precisavam entender os seus planos. E Jesus estava orando por eles. Aí acontece mais um milagre. Os discípulos estavam lá com dúvida. E aí vem uma figura andando em cima das águas. Você sabe por que eu gosto da Bíblia? Porque a Bíblia você não encontra mentira. Na Bíblia você encontra só coisa verdadeira. Porque tem uma parte na Bíblia que fala que os discípulos teve medo. E se fosse eu ver alguma coisa andar nas águas também, eu ia ter medo, eu acho que eu ia pular do barco. Mas é interessante que eles teve medo, eles estavam com medo de ver alguém andando nas águas. E eu fico pensando em si mesmo, por que Jesus precisava andar nas águas? Por que Jesus precisava demonstrar que Ele podia andar nas águas? Depois Jesus fala para eles, não ter medo, sou eu. E os discípulos começaram a encontrar confiança. Nessa história toda, minha irmã teve um outro hearing, eu não sei como é que você fala em português, mas uma outra urgência, exatamente. Só que essa urgência ia ser no final do mês, desse mês. Só que o nosso advogado dela, está grávida. E ela falou que ela queria participar desse, como é que você fala? Essa urgência. Então o advogado fez tudo possível para pegar o juiz para fazer meu Deus do céu. Sabe uma coisa, gente? É porque é uma trama, não quero nem saber mais disso mais. Mas chegamos ao ponto que ela conseguiu uma vaga na terça-feira. E graças a Deus ela conseguiu isso. E quando ela chegou, a gente estava lá, foi eu, meu irmão e o meu cunhado. E eu sentei com ela, antes do meu cunhado chegar e meu irmão chegar. Eu falei assim, quais são as possibilidades aqui? O que a gente está tentando fazer aqui? E ela falou, o prosecutor, como vocês falam em português, aqueles que não sabem o que é isso? Promotor.
Obrigado, gente. E o promotor ia dar 40%, ok? Tirando da sentença dela. Então, no caso, ia cair para 13 meses de prisão. Só que nosso advogado falou assim, nós vamos fazer de tudo para conseguir 50, para chegar até 1 ano. E eu falei assim, tudo bem, você vai conseguir 1 ano. Depois que você conseguir por 1 ano, você vai fazer o quê? Ela falou assim, eu vou tentar conseguir house arrest. Que ela fica presa em casa. E eu falei assim, quais são as possibilidades dela conseguir isso? E ela falou, bem, muito pouco. Muito pouco. E quando ela começou a falar isso, e antes de eu perguntar a ela sobre isso, eu fiz uma pesquisa no Google. E eu comecei a fazer uma pesquisa sobre outras pessoas que pediram house arrest, com a mesma sentença que ela tinha. E 98% foram negados. Porque o federal court system é diferente do normal. É muito mais sério. Aí, minha mente voltou para a Bíblia de novo. Senti aquela confiança. O Pedro falou, Jesus, eu quero andar nas águas também. E antes de chegar lá, eu estava andando nas águas. Mas depois que eu entrei no Google, eu comecei a falar com o advogado, eu comecei a afundar. Porque eu comecei a pensar nos meus pecados também, eu comecei a pensar, poxa, eu não orei bastante, eu não orei o suficiente para minha irmã sair dessa situação. E a verdade é essa. A verdade é que eu podia ter orado muito mais para minha irmã. Mas às vezes o mundo que nós vivemos, nós não conseguimos passar tempo com o nosso Deus, para enxergar os seus planos. Eu passei mais tempo talvez em frente da televisão. Talvez preocupando com a casa. Talvez preocupando com as outras coisas que não tinha nada a ver. Quando eu precisava buscar a Deus mais. Na verdade, eu comecei a se fundar. Eu falei assim, Deus, tem misericórdia. Quando a gente entrou, o juiz estava lá. O promotor estava lá no outro lado. E o promotor começou a falar. Bem, nós vamos dar 40%, porque a Sara fez isso, fez aquilo, fez isso, fez isso, fez isso. Eu estou falando assim, misericórdia. Como é que esse juiz vai permitir uma certa coisa dessa? Não sei. E eu não estou falando que o promotor é do Satanás, do diabo, não, gente. Mas naquele momento eu vi exatamente o que o Satanás está fazendo diária. Acusando os seus filhos. Acusando os filhos de Deus. E aquele promotor começou a falar, mas falar. Nossa, eu comecei, Deus, por favor. Naquele instante, o advogado, minha irmã, agora começou a falar. Aí ela começou a falar de todas as coisas boas da minha irmã. Aí eu comecei a ver o lado de Jesus. Eu falei assim, misericórdia. A gente pode imaginar o que está acontecendo no santuário lá em cima agora, nesse momento. A gente pode imaginar o que vai acontecer. Como é que Deus está cuidando dos nossos casos, cada dia, cada momento. E eu estava falando, glória a Deus. Oh, meu Deus, que bom, que bonito que ela está falando. Nossa. E ela grávida, gente. E ela falou que ela tinha que tomar injeção, porque as trações exatamente já estavam acontecendo. Ela tinha que ir para o hospital logo depois. E o bichinho estava todo suado, estava suando, estava tadinho, estava... Mas eu falei, vai fazer o seu trabalho, que a gente pagou você para fazer o trabalho.
Mas naquele momento a gente estava assim, só orando e pedindo a Deus, por favor, Deus, qualquer coisa nesse momento vai ser uma bênção. Qualquer coisa, Deus. Naquele momento o juiz começou a escutar tudo. Naquele momento eu comecei a ver o juiz, a cara dela, nunca vou esquecer a cara dela. E ela começou a olhar para a gente, e eu fazendo o melhor puppy face possível. Eu sei que eu fiz um puppy face, e eu estava só olhando para ela e ela olhando para a gente. E algo que meu cunhado falou, uma coisa interessante, ele falou assim, porque a fé dele estava sendo testada também, mas ele é tão negativo, que eu não gosto às vezes nem andar com ele. Mas ele estava sofrendo, e eu tinha que entender e dar força para ele. Mas eu falei uma coisa interessante para ele, eu falei para ele, ó, o juiz também tem um coração. O juiz também tem compaixão. Então vamos colocar na mão de Deus, porque tudo está nas mãos de Deus. Naquele momento, a gente só olhando para ela, eu comecei a ver a história que a gente estava lendo em Marcos. E eu estou vendo Jesus estender a mão. Vem. Um homem de pouca fé. E Jesus estendendo a mão. Porque naquele momento, o juiz falou uma coisa que até agora eu estou arrepiado. A Sara só vai passar 30 dias na cadeia. O juiz falou para o promotor, você tem algum problema com isso? O promotor falou assim, bem, o governo, o Estado só pode dar 40%. E daqui a pouco o juiz falou assim, mas eu não estou te perguntando isso, eu estou te perguntando se você tem algum problema com isso. E o promotor falou assim, não. Então o juiz falou assim, ela vai sair em 30 dias. Deus é o Deus de milagres, meus queridos. Deus. Eu nunca podia imaginar que Deus podia fazer isso. Porque minha fé era lá embaixo. Mas Deus tem tanta compaixão com a gente que Ele fala assim, filho, eu falei para você confiar em mim, filho. Confia nas minhas palavras, porque eu vou tirar você dessa. Minha irmã está saindo daqui a pouco. A gente pensou que o juiz ia dar house arrest. Mas nem isso ela deu. Ela falou assim, você vai sair, ela está livre. Ela nem vai passar house arrest. Você sabe o que é isso, meus queridos? Ela está livre. Mas também no mesmo tempo eu estava pensando, Deus, mas você podia ter tirado ela hoje, né? Você podia ter tirado ela hoje. Mas eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que Deus está ainda preparando a minha irmã. Deus colocou minha irmã em boot camp. Para aprender a confiar em Deus. Aprender a ser a luz nesse mundo. Para a primeira vez, ela conseguiu pregar no sábado. Porque todo sábado eles têm culto. Então nesse momento eles estão fazendo culto, gente. Tem pessoas que a gente nem percebe que estão sofrendo, que precisa das nossas orações. Minha irmã ligou para a gente. Foi uma melhor alegria de ouvir a voz dela. E ela começou a falar assim, isso é verdadeiro? Isso tem que ser mentira. Isso não pode ser possível. Porque tem uma garota lá dentro, eu vou te falar, tem uma garota lá dentro que só tem 4 meses. Nem ela, eles deram house arrest. Minha irmã tem 2 anos. E minha irmã está sendo livre. Meus queridos, nós servimos um Deus vivo, meus queridos. Quando você vem aqui hoje, eu sei que é costume a gente vir para a igreja. E é gostoso. Mas no momento que nós abrimos nossos corações, nós temos que crer que Deus está fazendo algo em nossas vidas. Minha maior missão sempre foi para levar a mensagem para as pessoas. Eu tenho paixão com isso. Eu amo fazer isso.
aquelas pessoas que me conhecem pessoalmente, sabem que eu amo isso. Eu tenho um certo trabalho, eu estou trabalhando agora, mas isso é só para pagar as contas. But my business é ganhar almas para Jesus. Deus quer nos chamar para ser um movimento, para levar essa mensagem, meus queridos. Jesus está voltando. O que aconteceu essa semana? Por muito tempo não vi um milagre. Mas esse foi um milagre que Deus deu a confiança e a certeza que Ele existe e que nós precisamos acordar e perceber que nós precisamos se preparar para a sua volta. Meus queridos, nesse momento, o apelo que eu tenho para vocês hoje é que nós possamos ser uma luz. Se você quer ser uma luz para Jesus, se você está passando por algum problema que para o homem é impossível, porque eu lembro esse advogado falando assim, ó, ela é sempre fria, sempre quando eu perguntava coisa, ela falava assim, ó, vai ser assim. Mas nós servimos um Deus do impossível. Se você tem um filho que está longe dos caminhos de Deus, e você pensa que não tem possibilidade dessa pessoa voltar, você está enganado. Oração tem poder. Nós precisamos continuar orando. Então peço que aqueles que sentem aquela vontade de orar para algo especial, quem quer ser a luz, quem quer fazer mais para a obra de Deus, eu peço que você venha aqui na frente. Eu louvo a Deus para essa igreja. Eu queria tanto que essa igreja fosse lá perto de casa, porque eu ia ser membro dessa igreja. Porque eu aprendi o que eu sei hoje por causa da igreja brasileira. O Brasil fez uma transformação na minha vida que eu nunca vou esquecer. E eu estou aqui diante de vocês com a certeza de nós não estamos orando para um Deus que não tem compaixão, que não está ouvindo. Nós temos um Deus que está ouvindo nesse momento. Então eu peço que você abra seus corações nesse momento e peça a Deus, mostra para vocês e que possa dar força para você ter certeza que Deus vai operar um milagre na sua vida. Pai querido, de joelhos eu estou aqui, Pai. Porque eu sou pecador. Eu já falei tantas vezes, ó Pai. E às vezes eu sentia que eu não merecia a sua graça. Mas o que você fez na cruz por nós, ó Pai, é algo que nós nunca vamos entender. Mas eu estou aqui por causa da sua graça. E eu estou aqui confiando na sua palavra. Confiando que você vai operar um milagre, Pai, em nossas vidas. Que você já está operando milagre em nossas vidas. Que você está nos preparando, nos transformando para aquele dia quando você voltar. Pai, tem muitas pessoas que estão presos nesse momento, que estão nos hospitais, que estão longe dos seus caminhos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o seu Santo Espírito, Pai, faz uma transformação e nos prepara para ser instrumentos da sua palavra. Que nós possamos ser um movimento, Pai, trazendo as pessoas para o seu reinado, Pai. Pai, você sabe que tem mães aqui, tem pais. Tem situações que a gente vê, que as pessoas veem que é impossível a ter uma solução. Mas como você andou naquelas águas, ó Pai, você estava mostrando para a gente que sim, você pode andar nas águas. E se você pode andar nas águas, ó Pai, tudo é possível. Pai, tem misericórdia em nossas vidas. Perdoa nossos pecados. Que nós possamos sair daqui com a certeza que você faz parte de nossas vidas. Que esse mundo não faz parte de nossas vidas mais. Que nós possamos exaltar e glorificar seu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Eu quero só falar uma coisa para vocês, antes do louvor cantar. Eu entendi agora por que Deus não deixou você vir aqui 3 semanas atrás. Eu entendi agora e eu agradeço muito a Deus por isso, porque isso toca o nosso coração. Um milagre desse não é para qualquer um, não. Deus abençoe você, tua irmã.